Olá, sejam bem-vindos a mais um Reflexões. E hoje realmente eu estou trazendo talvez o que seja uma reflexão bastante polêmica, uma reflexão que nós precisamos parar, pensar, refletir a respeito, ver de que forma no dia a dia nós temos nos deixado levar especificamente pelo tipo de linguagem, pelo tipo de expressão verbal que nós utilizamos no dia a dia. E aí eu trago esse título, essa questão do adeus mundo metafórico e seja bem-vindo mundo literal. A metáfora, assim como a analogia, apesar de ter realmente significados e conceitos, inclusive de linguagem de comunicação completamente diferentes, traz à tona durante milênios, através de músicas, através de poetas, através de escritores famosos, uma riqueza não só no uso desta linguagem, mas também uma riqueza de percepção, de criatividade, de curiosidade, de sentimentos e de emoções relacionadas a como foi utilizado esta metáfora ou esta analogia. Para pontuar, para que a gente entenda um pouco, a metáfora, e como diz o próprio nome, originado do latim, meta, algo, fora, ou seja, sem sentido. A metáfora ela faz através de uma transposição. Quando eu digo algo em que faz uma transposição, não necessariamente por semelhança, mas pela percepção, pelo sentido, pela experiências, pelo conhecimento que você tem através desta relação que eu faço no uso, como essa mãe é como uma leoa, ela é uma tigresa, né? Negro como o céu. Ou seja, esse uso desta linguagem metafórica que nós utilizamos para fazer uma transposição de ideias, de sentido e de percepção. É óbvio que a metáfora por si só, sozinha, ela traz uma subjetividade. Tanto tem o sentido para quem está dando a metáfora, quanto tem um sentido para quem está recebendo esta frase. O problema, tanto da metáfora quanto da analogia, e aí sim a analogia já traz mais uma característica específica, já existe uma comparação e existe inclusive os comportamentos. Então, se eu sigo na minha frase, ela é como uma leoa, protege a todo custo os seus filhotes, os seus filhos. Neste caso, eu estou fazendo uma comparação e trazendo que comportamentos estão comparados a isto que eu fiz de ela ser uma leoa. Não é simplesmente ela é uma leoa. Eu posso ter, na minha percepção, na minha experiência, no meu aprendizado, diversas interpretações a respeito disso. Mas quando na analogia eu trago esta comparação e dou as características e os comportamentos que realmente estão correlacionados àquela interpretação inicial que eu dei, eu já tenho uma analogia. O problema disso tudo, de usar, e a gente acaba criando um hábito de utilizar metaforicamente, tanto por analogia, no dia a dia, esses conceitos que acabam gerando crenças, e essas crenças acabam gerando interpretações que geram estereótipos, e esses estereótipos acabam gerando discriminação, racismos, fobias, entre outros. Desculpa. E a partir disso daí, nós temos interpretações que tanto podem ser para o bem, quanto interpretações que podem ser para o mal. Como eu disse lá atrás, toda a interpretação está não só em quem está jogando esta metáfora ou esta analogia, mas como também quem está a recebendo.
Então são dois mundos, são duas caixas pretas que vão receber esta informação e vão interpretá-la, vão tirar da sua subjetividade. E cada vez mais essas comparações, como burro feito uma porta, só cego que não quer ver, ou seja, tudo isso que a gente vai criando, ditados populares, frases famosas algumas vezes, que acabam criando na gente crenças de acreditar a partir daquela perspectiva e daquela comparação ou transposição. E a partir do acreditar e de fazer a nossa própria interpretação, nós levamos isso para o nosso dia a dia, julgamos e damos juízo de valor para as pessoas e, consequentemente, estamos discriminando, estamos gerando fobias e estamos tendo racismos em cima disso, pela interpretação que algumas vezes eu posso ter dito isto e feito esta comparação pensando no bem, pensando numa comparação linda, né, como por exemplo o negro da noite, né, todo estrelado. Isto pode ser, mas uma outra comparação pode trazer à tona um resultado que seja maléfico, algo que eu queira fazer o mal, que eu não queira o bem daquela pessoa. Estou fazendo uma comparação, uma transposição para afetar, para julgar, para criticar, para discriminar como algo diferente. Mas tudo isto mantendo uma subjetividade. E cada vez mais nós vamos tendo que ser literais. Temos que dizer exatamente comportamentos e características. Ela é uma mãe protetora dos seus filhos. Eu não mais faço a metáfora e a analogia. Eu não mais faço uma comparação, uma transposição. É certo que isso acaba tirando a criatividade, tirando a imaginação, tirando a curiosidade. Resta, obviamente, saber o quão estamos dispostos a esclarecer, sermos transparentes e claros na utilização disto. A regra não precisa ser simplesmente abandonada no mundo. Não precisamos virar seres literais, onde tudo o que dizemos é exatamente o que dizemos. Podemos sim levar a curiosidade e a imaginação para as pessoas ao interpretarem os nossos textos, a nossa fala, a nossa visão. Mas temos que ter o cuidado do quão isto representa, aonde eu estou inserido, quais são os indícios sociais, quais são realmente as questões que estão envolvidas, os atores, os comportamentos, a cultura especificamente. É muito importante não abandonarmos esta regra de linguagem, esta forma de comunicação, pois ela traz um mundo de fantasia e de imaginação. Mas temos que ter o cuidado de direcionar isto sempre para o bem, de direcionar isto para a contribuição, de direcionar essas metáforas e analogias de forma que eu possa engrandecer o outro, de forma que eu possa engrandecer e colaborar com a minha frase, com a minha palavra, com a minha comparação e transposição. Então, vamos refletir quais tipos de metáforas nós temos utilizado que já ficaram enraigadas no nosso dia a dia, que nós soltamos algumas vezes sem nem pararmos para interpretar primeiro o porquê nós usamos. A questão toda está aí. Algumas vezes por repetição, por hábito, por um padrão, por ouvir isso de outras pessoas, nós não paramos para pensar: mas por que eu uso esta frase? Por que eu utilizo esta metáfora? Por que eu faço esta comparação? Eu não penso, eu só uso isto na minha comunicação. E aí está o desafio de criar isto na cabeça de vocês refletirem, de vocês terem este insight, de vocês pararem para pensar nas frases metafóricas,
nas analogias que vocês estão utilizando no dia a dia e por que você a utiliza. Qual é a intenção por trás dessa metáfora? Qual é a intenção por trás dessa analogia? O que eu quero contribuir com esta frase? Que criatividade e curiosidade eu quero levar para que a outra pessoa tenha esta imaginação, consiga ter a percepção dela? Que sentidos eu quero dar a isto? Ou eu uso pura e simplesmente por ser um hábito? Eu nunca parei para pensar por que estou utilizando estas frases. Eu sei que é polêmico dizer isso, traz um pouco do politicamente correto, mas se nós vivermos num mundo extremamente literal, onde tudo que é dito é claro, é transparente, é direto, nós vamos perder um pouco da criatividade, da imaginação e, obviamente, das nossas percepções e sentidos. É difícil você falar ou você escrever algo tentando levar uma imagem para outra pessoa sem fazer uma analogia ou uma metáfora. Então, ter o cuidado de qual metáfora está utilizando e de que forma esta analogia com o que você quer comparar é extremamente importante para que a gente tenha uma comunicação assertiva, não violenta, sistêmica e principalmente que consiga gerar a criatividade, a imaginação, a visão, os sentidos e percepções, as nossas experiências, engrandecendo e colaborando não só para o meu crescimento na hora de me comunicar, mas para o crescimento do outro na hora de entender isto, na hora de perceber estas frases. Então, como podemos? Quais são as metáforas que nós estamos utilizando? Que tipos de analogias nós temos feito às outras pessoas? Estamos realmente utilizando metáforas e analogias para julgar, para dar juízo de valor e para dar suposições? Ou estamos usando metáforas para contribuir, para colaborar, para desafiar a imaginação e para apoiar o crescimento e o desenvolvimento? Fica aqui esse desafio para que vocês pensem no seu dia a dia que tipo de metáforas, que tipo de analogias se tornaram frases, se tornaram ditados populares, construíram crenças, fortificaram valores, você usa no seu dia a dia, mas você nunca refletiu a respeito de por que você usa estas frases. E algumas vezes elas podem inclusive ser limitantes, pois elas geraram crenças, elas geraram valores que podem estar limitando até o seu próprio crescimento. Perceba, comece a se analisar, veja as frases fechadas, aqueles ditados, aquelas palavras que você utiliza no dia a dia e de que forma isso tem contribuído ou impedido que você realmente consiga se comunicar de forma melhor, consiga se conectar e estar mais presente, levando esta percepção e usando todos os sentidos que você pode. Fica aqui a dica. Se você gostou, se você realmente começou a pensar um pouquinho nessas frases, nessas metáforas, curta o vídeo, inscreve-se no canal, não leva mais do que 1 minuto e, se puder, compartilhe com algumas pessoas que precisam refletir mais sobre aquelas frases fechadas, sobre aqueles ditados populares, sobre aquelas crenças e valores que têm realmente mais impedido este crescimento, que tem mais levado mal, que tem mais causado dor e desconforto do que na realidade contribuído, colaborado e apoiado o crescimento seu e dos demais. Então lembre-se, curta o vídeo, inscreve-se no canal e compartilhe. Nos vemos no próximo Reflexões.